Eu creio que o tempo agora está próximo, pois algo deve acontecer. Se tão somente pudéssemos receber esta verdade. Agora só um momento. Se tão somente pudéssemos compreender o que essa escritura significa, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Não podemos entender isso. Ainda assim dizemos que cremos nisso e sabemos que é a verdade, mas realmente não entendemos. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em você que é maior? É Cristo, o ungido, Deus, que estava em Cristo, está em você. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se ele está em você, não é mais você vivendo, é ele vivendo em você. Está vendo? Não é o seu pensamento, o que você pensaria acerca disso, é o que ele disse acerca. Está vendo? Então, se ele está em você, ele, de fato, não negaria o que disse. Não poderia fazer isso, mas cumpriria o que disse e está tentando encontrar essa pessoa através da qual ele possa vindicar a si mesmo. Agora, isso não significa que ele tenha de fazer assim com todos. No tempo em que Moisés conduziu os filhos de Israel, houve um, que foi Moisés. Os demais apenas seguiram a mensagem, está vendo? Alguns tentaram se levantar para imitar isso e Deus disse, separa-te, e os engoliu. Está vendo? Está vendo? Agora, mas aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Deus em você, como ele estava em Jesus Cristo. Porque o que Deus era, tudo, ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, ele derramou na igreja. Veja, esse é Deus em você, aquele que está em vós. Não é de se admirar que os ventos e as ondas obedecessem suas palavras, obedeceu suas palavras, porque era a palavra de Deus através dele. Ele era um homem, mas ele era a palavra feito carne. E quando falou, era Deus falando através de lábios humanos. Não admira que os ventos e as ondas, o próprio Criador que criou os ventos e as ondas estava nele. Agora pense bem agora, antes que eu chegue a esse momento de encerramento, não é de se admirar que demônios também tenham ficado paralisados à frente da sua palavra. Era Deus nele. Foi Deus em Cristo. Os demônios ficaram paralisados. Não se admira que os mortos que estavam voltando ao pó não pudessem estar ali em sua palavra, pois ele era a palavra. Ele disse a Lázaro, depois de estar morto e cheirando mal 4 dias, seu rosto, nariz tinha caído. Nesse tempo, Lázaro vem para fora e um homem morto se levantou. Por quê? Foi Deus. Aquele que estava em Cristo era Deus. Os mortos não podiam permanecer em sua presença. Foi Deus em Cristo. Os ventos, agora lembre-se, Deus criou os ventos, é ar. Deus criou as ondas, é água. Mas quando o diabo entrou nisso, ele fez cair para trazer destruição. Deus criou os homens para serem filhos de Deus, mas quando o diabo entra neles, veja, é problema. Agora, esse foi o diabo que entrou nos ventos, que enviou aquela tempestade. Não poderia o Criador, que criou o vento, dizer, volte para onde eu criei? Não é esse o mesmo Criador que se encontrava no Pico Colorado, outro dia, está vendo? Não é aquele mesmo que poderia pegar um pedaço de peixe e reparti-lo, e outro pedaço fazer crescer? Ele realmente não tinha de fazer assim? Ele poderia ter dito assim. Não é esse o mesmo Criador que criou os esquilos? Então, aquele que estava em Cristo está em nós. Veja, porque ele faz as mesmas obras que ele fez. Igual. Os mortos não podiam permanecer em sua presença, em sua palavra. Veja, temos 5 declarações genuínas de pessoas mortas e o Senhor dando visão, indo a eles e os ressuscitando. Aqui encontra-se um bem aqui agora, que morreu bem, onde ele está sentado bem ali, e aqui está ele vivo. Esta noite caiu um ataque cardíaco. Ali está sua esposa, a enfermeira. Nós descemos tudo, você foi seus olhos fixos, você foi. Aqui está ele vivo, porque maior é aquele que está aqui em nós do que aquele que está no mundo. Está vendo? Maior é ele, é Deus, o Criador. Os ventos e as ondas tinham que obedecê-lo. Demônios tinham ou ficam paralisados. Toda a natureza o obedeceu, porque ele foi o Criador da natureza. Oh, quando pensamos assim, começamos a entender, então entendemos essas coisas. Veja, o que é isso? Não é o homem. O homem não pode fazer isso. O homem é parte da criação, mas são os ventos e as ondas que obedecem ao Criador. E requer o Criador para fazê-lo, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que pode causar
certo mundo. Esse é aquele que está no mundo. Aquele que está em vós é o Criador, o qual fez os ventos. Ele pode repreender o diabo para fora dos ventos e há uma calma. Ele pode repreender o diabo para sair da tempestade e não há tempestade. Ele é o Criador. E maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Está vendo? O diabo é do mundo. O mundo pertence a ele, sempre foi dele. Porque caíste, ó estrela da manhã, a filha da alva. Veja, esse mundo pertence a ele. Foi quando ele, expulso do céu, voltou a isto. Está vendo? Foi ele quem disse a Cristo: estes reinos são meus. Faço com eles o que quero. Eles pertencem a ele e ele é aquele que está no mundo. João tinha acabado de dizer aos discípulos: vocês já ouviram falar do anticristo que há de vir, já que está operando nos filhos da desobediência. Mas, filhinhos, vocês não são deste mundo, vocês são de Deus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é Cristo em você. Aquele que criou os céus e a terra foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Digamos que você diga: aquele era o Filho de Deus. Entretanto, irmão Branham, muito bem, vamos verificar se ele é o Deus eterno e eterno. Maior era aquele que estava em Josué do que o sol. E Josué era um homem nascido em pecado como você e eu. E maior era aquele que estava em Josué e no sol que estava operando pelo mandamento de Deus. Deus ordenou que o sol brilhasse e voltasse e é governado e controlado pelas leis de Deus. Porém, maior era aquele que estava em Josué do que as leis de Deus, porque o Criador ele mesmo estava em Josué. Quando Josué olhou para o sol e disse: você fique aí onde estás. É a lua, fique aí onde está, até que eu termine esta batalha. E o sol e a lua lhe obedeceram, pois aquele que estava em Josué era maior do que o sol e a lua. Aquele que estava em Josué, aquele que estava em Moisés era maior do que o Egito. O Egito tinha os poderosos exércitos do mundo, tinham conquistado o mundo naquele tempo, porém maior era aquele que estava em Moisés do que o Egito, porque Moisés venceu o Egito. Maior era aquele que estava em Moisés do que até mesmo a própria natureza. Já pensou que Deus tomou sua palavra e a deu a Moisés e disse: vá lá e ordene que o sol não brilhe? E o sol estava escuro como breu. Está certo? Ele pode fazer o sol brilhar e as nuvens voltar, ou ele pode fazer o sol enegrecer. Ele é Deus, ele pode fazer o que quiser e ele está no Filho que crê. Amém. Isso mesmo. Não havia uma pulga à vista. Pode ter sido inverno, não há moscas, mas Deus disse a Moisés: vais falar as minhas palavras, e eu porei em tua mente o que dizer, e vocês vão lá e apanham um pouco de terra do chão e joguem para o ar o pó. E disse: haja pulgas. E pulgas estavam rastejando provavelmente vários centímetros de profundidade por todo o chão em poucas horas. Está certo? O Criador. Não havia rãs, então ele estendeu sua vara e disse: haja rãs, e estavam por toda parte empilhadas até que a terra inteira estava fedendo. Certo? Quando ele chegou ao Mar Vermelho e estava em seu caminho, Deus disse: fale com o mar. E Moisés falou ao mar, e maior é aquele que estava em Moisés do que o próprio mar. Está certo? Oh, que coisa! Agora veja, maior era aquele que estava em Moisés do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que estava em Moisés do que qualquer natureza que há no mundo. Ele comandou a natureza. O que quer que Deus lhe mandasse dizer, ele o dizia, e era assim que era. Esse mesmo Deus está conosco esta noite, não só conosco, mas em nós. Ele provou que ele estava em nós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Do que estamos com medo do mundo. Aqui, o outro dia, encontraram um tipo de dente de dinossauro aqui em cima, acho que todos vocês ouviram falar aqui em cima das cataratas do Niágara. Disse, pesava 6 libras, achei que iam dizer que saiu de um homem, mas eu acho que finalmente o definiram como algum tipo de animal pré-histórico. Esses animais provavelmente viveram uma vez na Terra. Onde estão agora? Você sabia que o Deus Todo-Poderoso poderia ordenar que os dinossauros viessem sobre essa terra na próxima hora e seriam milhares por metro quadrado? Sabe, Deus poderia destruir esse mundo com pulgas, podia chamar pulgas para onde vão quando morrem. O que acontece com a mosca doméstica? O que acontece com o gafanhoto? O tempo de inverno chega e fica 40 abaixo de zero e sair na próxima
primavera, gafanhotos por toda parte. De onde vieram? Ele é Criador que fala a existência. Ele é Deus, a natureza obedece a sua palavra. Onde muitos de nossos irmãos ficam entusiasmados, impressionados que Deus diz para fazer certa coisa e dizem que é assim diz o Senhor, quando não é. É por isso que isso não acontece. Porém, quando é Deus realmente dizendo, isso tem de acontecer, tem de ser assim. Quando Deus fala, tem de ser. Maior é aquele que estava em Moisés do que aquele que estava no Egito. Maior é aquele que estava em Moisés do que qualquer coisa que Faraó pudesse fazer, todos os seus encantamentos. Maior era aquele que estava em Moisés do que aquele que estava nos mágicos. Está vendo? Maior era aquele que estava em Moisés do que toda a terra. Maior, aquele que estava em Daniel, era maior do que os leões. Ele podia parar aqueles leões famintos. Assim, qualquer coisa que pode parar qualquer coisa é maior do que aquilo que ele parou. Assim, os leões saíram correndo, famintos, para comer Daniel, e maior era aquele que estava em Daniel do que aquele que estava no leão. Agora, quando o leão foi criado, ele era amigo do homem. É o diabo que o faz fazer isso mesmo. No milênio, o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho, e se deitará como o novilho. Não ferirão ou destruirão no milênio. O diabo terá ido embora. É o diabo que faz as bestas selvagens dilacerarem, comerem e tal, como fazem. É Satanás que faz isso. Porém, maior era aquele que estava em Daniel do que aquele que estava no leão. Está vendo? Maior era aquele no profeta do que aquele que estava no leão. Maior era aquele que estava nos filhos hebreus. Maior era aquele que estava neles do que aquele que estava no fogo, pois foram lançados no fogo, e aquele que estava neles estava com eles e evitou que o fogo os queimasse quando a fornalha estava 7 vezes mais quente do que nunca, aquecida, certo? Maior era aquele que estava com os filhos hebreus do que o que estava no mundo. Ali se encontrava Nabucodonosor, o Belsazar. Nabucodonosor, creio que foi, que aqueceu a fornalha 7 vezes mais, inspirado pelo diabo para tomar essas pessoas, porque estavam defendendo a palavra de Deus, e os lançava nessa fornalha 7 vezes mais quente, e nem os queimava. Pois maior era aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego do que aquele que está no mundo. Absolutamente, ó que coisa. Maior era aquele que estava em Elias do que os céus de bronze, porque ele podia trazer chuva de um céu de bronze que não tinha chovido por 3 anos e 6 meses. Maior é aquele que estava em Elias do que a morte, pois quando chegou a hora dele morrer, Deus viu aquele velho e cansado profeta, tinha repreendido Jezabel e todas suas pinturas e coisas modernas, e ele estava um pouco cansado, então ele não permitiu nem andar para casa, como ele fez com Enoque. Ele enviou uma carruagem e o apanhou e o levou para o lar. Maior é aquele que estava em Elias do que aquele que estava em Jerusalém e na Judéia, nos montes. Maior era ele em Elias do que a própria morte. Maior é aquele que estava em Elias do que sepultura, porque ele escapou da sepultura, ele escapou da morte. Ele subiu para o lar numa carruagem. Veja, maior era ele e ele estava em Elias. Você diz, bem, esse foi um grande homem. Espere um minuto, a Bíblia disse, ele era um homem que tinha paixões, como você e eu, isso mesmo. Mas quando ele orou, ele creu que recebeu aquilo pelo que orou, o que Jesus nos disse, quando orares, credes que recebereis o que pedis, será feito. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Está vendo? Maior era aquele que estava em Elias do que a natureza. Então, que me dizem curar enfermos? Maior é aquele que está em vós do que a enfermidade, porque isso é uma interrupção, interrompendo as próprias leis de Deus, a enfermidade. Bem, maior é aquele que está em vós, esse é o curador, criador, do que o diabo que interrompeu o próprio plano da sua vida. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, está vendo? Maior era aquele que estava em Elias, maior era ele em Isaías do que era o tempo, ou qualquer um desses profetas, porque viram além de seu tempo. Está vendo? Maior era aquele que estava em Jó do que até mesmo os vermes da pele e a morte e a sepultura, porque por uma visão ele viu a vinda do Senhor e disse, meu Redentor vive, no último dia se levantará sobre a terra, e ainda que os vermes da minha pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Está vendo? Maior é aquele que estava em Jó do que a morte. Maior porque a morte tentou levá-lo e ele não pôde fazê-lo. Não poderia fazê-lo porque ele disse, eu me levantarei de novo. E ele o fez. Ele fez isso. Ouça, queria que tivéssemos tempo para continuar, mas queria fazer a pergunta que eu vi comentado outro dia.